Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos, amém? É uma satisfação estarmos aqui com os irmãos nesta manhã, numa data comemorativa, 83 anos da igreja, 48 anos do coral. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos irmãos e fazendo dos irmãos instrumentos cada dia nas mãos do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Eu estou acompanhado de minha sogra. Gostaria de pedir que ela se levantasse, fazer um favor. Minha esposa, minha primogênita e a minha caçula. Minha sogra se chama Nádia, minha esposa Patrícia, a maioria que conhece, a primogênita Esté e a caçula Sara. Bênçãos do Senhor em minha vida, podem se assentar. Se você quiser e puder se levantar, Marcos capítulo 10, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45. Diz assim a palavra de Deus: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Você pode se assentar. O tema de nossa mensagem nesta manhã é um rei diferente. Vamos falar juntos? Um rei diferente. Só vocês? Quando a gente para analisar esses versículos que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 45, nós notamos que a grande ideia desse texto é que Cristo é o maior exemplo de humildade e serviço e deseja que façamos o mesmo. Se a gente olhar não apenas o texto, mas a vida de Jesus, a gente chega a essa conclusão. Cristo é o maior exemplo de humildade e serviço. E o que Ele espera de mim? E o que Ele espera de você? E o que Ele espera de todos nós? Que façamos o mesmo. O alvo, o objetivo desta reflexão nesta manhã, desta mensagem nesta manhã, é olharmos para o nosso coração, é fazermos um autoexame e ver se há algo de errado conosco, se estamos abrigando a vaidade, o orgulho, a jactância, e fazermos a mesma oração que o salmista fez, e está registrada lá no Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conhece, o Senhor prova o meu coração e o Senhor prova o meu pensamento.
vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa má, vê se há em mim alguma coisa errada, vê se há em mim alguma coisa que não te pertence e guia-me pelo caminho direito. Amém, meu irmão? Quando a gente analisa o contexto dessa passagem que acabamos de ler juntamente com os irmãos, nós vamos ver que o evangelista Marcos prediz a morte de Jesus 3 vezes. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 8, versículo 31. Você vai encontrar Marcos fazendo a mesma coisa no capítulo 9, versículo 30 e 31, e a última vez está aqui no capítulo 10, versículo 30 e 31. Durante 3 vezes, Jesus prediz a sua morte. E o interessante é que quando nós chegamos no capítulo 10 de Marcos, e Jesus prediz a sua morte, e os discípulos não entendem esse sacrifício, não entendem essa mensagem de Jesus, o que se segue é uma discussão sobre status, é uma discussão sobre autoridade, sobre poder, sobre grandeza, sobre posição. É isso que você leu comigo aqui em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35. E a resposta de Jesus para os seus discípulos, quando ele vê o teor, o conteúdo daquela discussão sobre quem será o maior, quem será o mais poderoso, aquele que vai se assentar à direita e à esquerda, Jesus responde assim no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, versículo 45, é o resumo de todo o evangelho de Marcos. Porque quando a gente para analisar Marcos e os seus 16 capítulos, nós vamos ver o seguinte: Marcos fala sobre servo, o servo, e sobre a necessidade de sermos servos também. Vejamos, em primeiro lugar, devemos tomar cuidado para não querermos ser o centro das atenções. Vamos falar juntos? Devemos tomar cuidado para não querermos ser o centro das atenções. Só vocês? Devemos tomar cuidado para não querermos ser o centro das atenções. Vocês observaram o texto que a gente leu aqui, o versículo 35 até o versículo 37? Tiago e João fazem um pedido a Jesus. Mestre, a gente tem uma coisa para te pedir. E Jesus prontamente diz: qual é esse pedido? O que vocês querem? E eles falam: olha, a gente queria se assentar um à tua direita e um à tua esquerda. Eles não entenderam a missão de Jesus. Eles não entenderam que esse rei era diferente. Eles não tinham consciência disso. E o pedido deles revela aquilo que estava em seus corações, e aquilo que muitas vezes está em nossos corações. Meu irmão, eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir isso e saber disso. A Bíblia é cristocêntrica, o Evangelho é cristocêntrico, a mensagem é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico. Então o centro das atenções na igreja de Cristo sempre será o Senhor da igreja, Cristo Jesus. Nunca será o pastor, nunca será o diácono, nunca será o coral, nunca será o grupo de louvor, sempre será Cristo Jesus. Mas isso aqui que nós estamos vendo, lendo, analisando, é a grande tentação que sofremos a cada dia. Gostamos de estar no centro das atenções. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela história tão antiga sobre o jumentinho. É uma história que a gente conta no departamento infantil, pastor Rony. Do jumentinho, eu tenho certeza que a maioria das crianças aqui conhecem essa história. Hein? Para com isso. O jumentinho, todo alegrezinho, que volta para casa, porque tinha carregado Jesus naquela entrada triunfal, e ele volta para casa para conversar com a mamãe,
para conversar com os irmãos, ele volta empolgado. Ele nem sabia quem ele tinha carregado, só que ele estava eufórico. Por quê? Porque as pessoas aplaudiam, as pessoas gritavam, e o coitado pensava que tudo aquilo era para quem? Era para ele. Então ele chega em casa e fala assim: mamãe, hoje nas ruas de Jerusalém, todas as pessoas me deram valor, reconheceram o meu valor, me aplaudiram, jogaram ramos de árvores e disseram assim: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e gritavam, e foi uma coisa tão bonita. E a mãe ficou assim: será, meu filho, você tem certeza que isso aconteceu? Você não sonhou com isso, não? Tenho certeza, mamãe. A multidão gritava e gritava e gritava, e as pessoas reconheceram o meu valor, como eu sou importante. E os irmãos não acreditavam naquele pobre jumento, e a mãe também não acreditava. Vamos à rua. Chegaram lá na rua, viram aquela multidão ainda. Esse pessoal, mas por que eles não gritam? Eu não sei, mamãe, mas gritaram tanto. E por que eles não aplaudem? Eu não sei, eles aplaudiram tanto. E aí a mãe perguntou assim: você sabe quem é que você carregou aqui? Aí ele respondeu: foi um tal de Jesus. Aí a mãe falou assim: então está explicado, meu filho. Com Jesus você é alguma coisa, mas sem Jesus você não passa de um jumentinho. O interessante é que essa história infantil que nós contamos no departamento infantil para as nossas crianças ilustra aquilo que está em nosso coração. Nós gostamos dos títulos, nós gostamos dos aplausos, nós gostamos dos elogios e nos esquecemos que o centro das atenções nunca seremos nós, sempre será o Senhor da igreja, sempre será o Senhor da igreja. Eu não sei se o pastor Rony tem aqui, eu acredito que não tem. Acredito que aqui na Igreja Central Italva não tem isso, mas nós temos lá em Cardoso. Pessoas que vez por outra nos procuram para dizer: eu estou chateado, pastor, eu quero sair da igreja. Aí a gente pergunta assim: mas por que você quer sair da igreja? Porque a igreja não me valoriza, porque o Senhor não me valoriza, as pessoas aqui não me amam, o Senhor não me ama, ninguém aqui me dá atenção, ninguém aqui me visita, ninguém aqui me enxerga. Eu acredito que aqui não tem isso, só lá em Cardoso tem isso. E aí a gente tem que ficar com aquela conversa antiga, repetindo a mesma conversa. Meu irmão, quem precisa brilhar na igreja, quem brilha na igreja é o Senhor da igreja, é Cristo Jesus. Nós não estamos na igreja para recebermos aplausos, elogios e reconhecimento. Nós estamos na igreja por causa de Jesus e para Jesus. Eu não estou na igreja porque lá eu vou ser visitado, lá eu vou ser amado, lá eu vou ser querido. Eu estou na igreja porque eu estou fazendo parte do povo de Deus, do povo de Cristo Jesus. Se o pastor me visita ou não, se eu sou amado ou não, eu sei que a igreja é de Cristo, eu sou de Cristo, a minha vida é de Cristo. Nunca estarei no centro das atenções, porque só existe um que está no centro das atenções. É aquele que não divide a sua glória com ninguém, Jesus, o Rei diferente. Em segundo lugar, devemos tomar cuidado para que mesmo sem expressarmos isso, não venhamos desejar em nosso coração. Vamos falar juntos? Devemos tomar cuidado para que mesmo sem expressarmos isso, não venhamos desejar em nosso coração. Não sei se você observou a partir do versículo 41, que após a pergunta dos dois discípulos, os outros ficaram indignados, e começaram a bater boca com aqueles outros discípulos. Aí vocês podem pensar que esses outros discípulos eram melhores do que aqueles dois que pediram
que tiveram a coragem de expor o que estava no coração. Não, irmãos. Eles discutiram com os outros dois porque eles estavam pensando a mesma coisa dos outros dois, só não tiveram coragem de expor o que estava no coração deles. Isso é verdade porque quando chega lá no versículo 43, Jesus está sabendo de tudo, Jesus está ouvindo a discussão deles, a conversa deles, e Jesus sabe o que está no coração deles. Jesus encerra a discussão dizendo assim: não será assim entre vós. Mas vocês estão vendo aí? A gente gosta disso aqui, ó. E a gente tem que tomar cuidado que por mais que a gente não expresse isso como Tiago e João, por mais que a gente não tenha coragem de colocar para fora, como alguns irmãos nos procuram e colocam para fora, muitas vezes isso está entalado, engasgado dentro de nós. Nos achamos preteridos na igreja, gostaríamos de ter um cargo melhor, uma função melhor, de ser alguém visto. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei se tem psicólogos aqui na igreja. Existem psicólogos aqui na igreja? Tem psicólogo? Não? Existe um tal de transtorno de personalidade histriônica. Palavrão, né? Transtorno de personalidade histriônica. O que é isso, pastor? A pessoa que tem isso quer chamar a atenção para si. É aquele tipo de pessoa que sempre promete que vai se matar, mas nunca se mata, só para chamar a atenção. Vou morrer, mas não morre. Vou me matar, mas nunca se mata. Transtorno de personalidade histriônica. Infelizmente, pastor Rony, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim. Se eu não tivesse cargo, eu não fico na igreja. Também se eu não for agradado, eu não fico nessa igreja. Se não me colocar para cantar, eu não fico nessa igreja. E se não me colocar para fazer alguma coisa, eu não fico nessa igreja. Aqui não tem isso. Deve ser só lá em Cardoso. A irmã chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu queria fazer um pedido. Assim, qual é o pedido? A irmã sempre que cantava na igreja, ela sempre cantava na abertura do culto. Só que na abertura do culto a igreja está pura. Aqui não tem isso, mas lá em Cardoso o pessoal chega atrasado. Infelizmente, aqui não deve ter isso. Então ela veio me fazer um pedido: por favor, não me coloque para cantar no início do culto. E aí eu fui cair na besteira de perguntar o porquê do motivo para ela não cantar no início do culto. Ela falou assim: é porque no início do culto não tem ninguém para me ver. Ainda bem que ela teve coragem de revelar aquilo que muitas vezes nós não revelamos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você, nós somos assim. Nós gostamos do tapinha nas costas. Nós gostamos do reconhecimento. Nós gostamos, mas nós não gostamos de admitir. E quando tem alguém para admitir, a gente fica igual os discípulos, indignados com Tiago e João. Mas vê se pode, como que alguém pode falar isso? Eu falei: irmã, eu te amo tanto, 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 que eu preciso te ensinar uma lição sobre humildade. A partir de hoje, a irmã não vai cantar na abertura do jeito como a irmã tem cantado. Não, pastor, que bom. Sério, vou fazer melhor. Porque nós abrimos o culto, cantamos um hino do cantor cristão, oramos, cantamos outro hino, depois a irmã canta. A partir de agora não, nós vamos abrir o culto com a irmã. Então não vai ter nenhum do cantor cristão. Para a irmã entender o sentido do negócio. Esse ano eu tive que rir, pastor Rony. Marido de uma irmã me procurou para dizer o seguinte: ó, minha mulher está com quinzumba lá. Eu falei assim: isso é coisa de Deus, meu irmão? Não, não é coisa de Deus não, pastor. Não dá importância isso não. Mas ela está indignada e tem uma outra irmã que está indignada também. Mas está indignada por quê? Porque o senhor fez uma sessão aí e passou diretoria de homens, passou diretoria disso, mas não leu o nome das duas na diretoria da MCA. Sim, o problema é esse? O problema é esse. O nome das duas não foi lido durante a Assembleia. Então elas falaram o seguinte: que não vão continuar trabalhando desse jeito, que todo ano é a mesma coisa, só o nome delas que é esquecido.
devemos tomar cuidado para que mesmo sem expressarmos isso, não venhamos desejar em nosso coração. Me encanta com aquilo que Jesus ensina sobre vida cristã. Jesus condenou os religiosos falsos da época, porque eles gostavam de orar nas praças e não gostavam de orar na solidão do quarto, porque na solidão do quarto não tinha ninguém para quê? Para aplaudir. E Jesus falou que eles já tinham recebido o que lhes era de direito. Jesus falou contra os religiosos da época que gostavam de jejuar e ainda passavam pó de arroz no rosto para ficarem mais pálidos ainda, com a única intenção de serem vistos pelos homens. Jesus condenou isso. Jesus condenou o ato de dar esmola, o ato de ajudar alguém, só para ser visto pelos outros também. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele corrobora a ideia, aquilo que a gente aprende com Jesus, Paulo corrobora na sua primeira carta, capítulo 13, aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, adianta alguma coisa? Não. E se eu pegasse o meu corpo e entregasse para morrer no lugar de alguém sem amor, se a atitude não fosse, a motivação não fosse o amor, o que seria? Nada seria. E se eu pegasse todos os meus bens e distribuísse entre os pobres, mas a motivação, a atitude não fosse o amor, não valeria nada. Em terceiro lugar, devemos entender que nosso chamado envolve tanto serviço voluntário como obrigatório. Vamos falar juntos? Devemos entender que nosso chamado envolve tanto serviço voluntário como obrigatório. Só vocês? Eu coloquei a referência do versículo 41, mas é o 43 e 44. Quando chega aqui, eu acho que Jesus, ele arrebenta com o nosso orgulho. Quando chega aqui no versículo 43 e 44, pastor Rony, Jesus arrebenta com a nossa vaidade, com o nosso eu, com o nosso ego. Ele bate com força. Não entendi por quê, pastor, eu vou te explicar. O versículo 43 a gente leu assim: entre vós não será assim, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo. Simples, pastor, simples, você vai ver como que é simples. E o 44: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será também o quê? Servo. O interessante é que a nossa tradução no português, ela traz tanto no versículo 43 como no versículo 44 a palavra servo, correto? Não está assim na sua Bíblia? Só que quando a gente vai para o original do Novo Testamento, a gente vê que a palavra para servo do versículo 43 é uma, e a palavra para servo do versículo 44 é outra, totalmente diferente. Então vou falar com você como está no original. 43, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. A palavra grega aí é diáconos. E a palavra diáconos quer dizer serviço voluntário em prol da comunidade. Voluntário, eu quero fazer. Ó, eis-me aqui, pode me usar, eu estou aqui. Serviço voluntário, eu quero fazer, eu desejo fazer. Diáconos. Só que o versículo 44 não é a palavra diáconos que aparece. O versículo 44 que você leu comigo está assim: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. A palavra grega aí é doulos, não é diáconos. E doulos quer dizer serviço obrigatório. Jesus bateu pesado. Jesus está falando assim: tem alguém aí que está querendo ser grande? Tem alguém aí no meio de vocês? Está pensando em ser o primeiro? Está pensando em ser alguma coisa? Não é assim aqui não, o meu reino não é assim não. Quem quiser ser grande tem que trabalhar voluntariamente, tem que ser diácono. E quem também quer ser o primeiro tem que trabalhar obrigado. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Você está entendendo sim.
Quantas vezes você faz um trabalho para o Senhor, não importa se na igreja ou em qualquer outro lugar, mas você faz com amor, você quer fazer. Você fala assim: eu nasci para fazer isso, eu gosto de fazer isso. Aí você serve ao reino sendo um diácono, serviço voluntário. Mas eu te pergunto, quantas vezes o Senhor te encurrala contra a parede e manda você fazer uma coisa que você não quer fazer? Ou isso nunca aconteceu com você? Manda você servir onde você não quer servir. Manda você atuar aonde você não quer atuar. Onde você diz: isso eu não faço. Não faço. Eu também não quero fazer isso. Escuta aqui, escuta aqui. A igreja tem um Senhor. É Cristo. Não sou eu nem você. Como é fácil servir algumas pessoas, pastor Rony. Como é fácil ser diácono na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que o senhor sabe muito bem disso, que dão prazer em servir. A gente sente prazer, a gente sente alegria. Mas quantas vezes Deus coloca pessoas intratáveis e intragáveis no nosso caminho? Pessoas que têm um mau humor terrível, pessoas ignorantes, pessoas arrogantes, pessoas que você pensa assim: eu quero ver o bicho chupando manga, mas não quero ver esse sujeito hoje na minha frente. E aí Deus manda a gente servir. Entende a questão do doulos e do diácono? O Senhor está dizendo aqui que a gente não é o primeiro, a gente não é o mais importante, a gente é aquele que está na igreja para servir. O nosso chamado é o serviço, e esse serviço é voluntário, é dizer assim: eis-me aqui, eu quero fazer isso porque eu gosto disso, e eu quero, e eu vou fazer. Mas também em algumas ocasiões é serviço obrigatório, quando a gente diz assim: eu não quero fazer, mas eu sei que Deus quer que eu faça. Eu não quero servir essa pessoa, mas eu sei que Deus quer que eu sirva. Eu não quero e não desejo fazer isso, mas eu sei que Deus quer que eu faça, porque eu sou diácono, mas eu sou doulos também. Amém ou não amém? E isso arrebenta com o nosso orgulho. Quando eu entrei para o ministério e ouvia o pastor Rony hoje aqui na lição, com muita sabedoria, falar de tantas situações incômodas que a gente passa, e aborrecimentos, de afrontas. Quando eu entrei no ministério, eu dizia comigo mesmo, e dizia para alguns conhecidos meus: nunca vou levar desaforo para casa, por causa do meu temperamento, por causa do meu jeito de ser. Nunca vou levar desaforo para casa. Nunca. Dezoito anos de ministério depois, já queimei a minha língua várias vezes, de ter que servir pessoas que em sã consciência eu nunca, por livre e espontânea vontade, eu nunca serviria, mas Deus me mandou servir. Só que infelizmente, pastor Rony, a igreja está cheia de senhores e vazia de servos. A pregação hoje diz que nós somos senhores e não servos. Eu gostaria de encerrar, em último lugar. Para entendermos isso, Jesus se tornou nosso exemplo. Vamos falar juntos? Para entendermos isso, Jesus se tornou nosso exemplo. Só vocês? Talvez agora você vai entender o porquê do tema da mensagem, um rei diferente. Porque olha só, o que Marcos vai falar de Jesus em todo o livro, 16 capítulos. Marcos vai dizer que Jesus tem autoridade sobre o sábado. Marcos vai dizer que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Marcos vai dizer que Jesus tem autoridade sobre a natureza.
vai dizer que Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, mas mesmo sendo esse Rei todo-poderoso, Ele veio para servir e dar a sua vida. Entende que Jesus está cobrando de nós algo que, em primeiro lugar, Ele fez para nos dar o exemplo. Porque o Filho do Homem também, tipo assim, eu não estou cobrando só de vocês. Eu não estou querendo apenas que vocês façam isso, mas olha, o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Concluindo, eu gosto muito de uma passagem bíblica que eu acredito que resume toda esta mensagem. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, versículo ao 7, ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e se submeteu à morte e morte de cruz. Como Paulo começa isso? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E tem um texto que eu não poderia deixar de citar nessa conclusão, e eu acredito que você já ouviu demais sobre esse texto. Evangelho de João, capítulo 13, instituição da ceia, ilustra toda essa mensagem. Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus chega naquela sala, os discípulos assentados à mesa, e você sabe que a mesa naqueles dias não tinha a altura que a nossa mesa tem hoje. A mesa não era alta como a nossa é. O assento não era como esse que nós temos. A mesa era muito baixa. E quando as pessoas se assentavam para comer, elas se assentavam de lado e os pés ficavam para o lado, e uma pessoa ao lado, e assim ia. Então o que acontecia? Nas casas dos ricos, sempre tinha o pior dos escravos para fazer a pior das obrigações. Você sabe qual era a pior das obrigações? Lavar os pés dos visitantes que chegavam na casa. Porque um judeu não entrava calçado na casa de outro judeu. Então o escravo recebia aquele camarada à porta, tirava as sandálias, ajoelhava-se, lavava os pés e enxugava aqueles pés. Você entende agora por que João Batista, quando foi perguntado, você é o Cristo? O que ele respondeu? Não, não sou eu não. Aliás, eu não sou digno de ir abaixando-me, fazer o quê? Desatar as correias das sandálias dos pés de Jesus. Sabe o que João está dizendo? Eu não sou digno de fazer o papel daquele escravo, o pior dos escravos. Eu não sou digno de fazer aquilo. Naquela sala, naquele dia de ceia, Pedro não teve coragem de pegar o avental de servo para lavar os pés dos seus companheiros. João não teve a coragem de pegar o avental. Nenhum dos discípulos tiveram a coragem de pegar aquele avental. Mas Jesus pegou aquele avental de servo e pôs-se a lavar os pés dos discípulos. E eu te pergunto aquilo que você já sabe: o porquê que nenhum dos discípulos pegaram aquele avental e fizeram aquilo que Jesus se propôs a fazer? Porque no fundo, todos eles se consideravam superiores uns aos outros. E aí, quando chega a vez de Pedro ter os seus pés lavados, Pedro diz assim: o senhor não vai fazer isso comigo não. Por quê? Porque Pedro sabia que aquilo era um trabalho o quê? Humilhante. Ele não teve coragem de fazer.
Ele não teve a humildade de fazer. E Jesus falou assim: se eu não lavar seus pés, meu amigo, você não tem parte comigo. Então, pode me dar um banho. Ele falou assim: não, um banho não é necessário não, só os pés. E Jesus lavou ali os pés de todos os seus discípulos. E encerrou dizendo assim: vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou. E eu estou fazendo isso para que vocês possam fazer o mesmo. Aí há quem pense que é para que tenhamos o ritual de lava-pés na igreja. Mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Jesus está querendo ensinar é o seguinte: no meu reino, todos são servos. Todos são chamados para servir. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus mais uma vez, sua palavra.